aqui. Aqui ficou até mais bonitinho, ó. Então nós temos aqui, ó. Olha só que legal. Nós temos agora, tiramos o corpo, né? A gente só vai considerar um ponto aqui, a uma distância R. Agora eu vou pegar o marcador de texto. Depois eu apago, ó. Um corpo aqui a uma distância R, né? E ele gira, tá? Então se a gente tem uma aceleração tangencial, ok? A gente também tem o quê? Uma aceleração, né? Uma aceleração angular e uma velocidade angular. Velocidade angular a gente vai ter porque o corpo está girando, né? Ok? E a gente vai considerar vamos considerar aqui algumas coordenadas. Então aqui essa aceleração tangencial teria na coordenada v e y, por quê? Seria essa v tangente que faz o corpo girar aqui. E nós temos uma outra aceleração, que é a aceleração normal, a aceleração centrípeta, né? Que estaria o quê? Ao longo do raio, né? Do braço de alavanca, ou do raio, da distância do eixo de rotação até o ponto. Tá bom? Observe que a gente está falando aqui de uma variação, né, angular de movimento. Tá? Plano XY de rotação, o torque vai estar aqui no eixo Z. Nesse caso aqui vai ser nessa mesma direção e sentido que está apontando aqui. Vai ser para cima mesmo, né? Porque a nossa aceleração está anti-horária. Tá? Bom, tem algumas considerações para fazer aqui, né? Decompomos a força Fi, que atua sobre uma partícula, aquela força lá atrás que a gente tinha falado no slide anterior, uma massa M de corpo rígido nas direções paralelas e perpendiculares. Olha só, então a gente tem essa aqui que é paralela e essa aqui que é perpendicular. Olha só. Tá, né? Nós temos uma força que ela pode ser paralela ao eixo, que ela não influi na rotação, e perpendicular ao eixo, né? Então, como que fica a força total? Então, que a gente pode ter num corpo em rotação, né? Então, nós vamos ter uma força total, ó, estamos falando de vetor, tá, gente? Sem considerar sinal por enquanto, só vetor. Então, nós vamos ter uma força paralela a VI, então, tem uma força paralela e uma força perpendicular na direção RI, tá? Então, ó, segundo a lei de Newton, né? Se a gente aplicar a segunda lei de Newton, a gente tem que a força é igual a massa vezes a aceleração. Não é isso? Né? A força total. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aqui, ó, massa vezes aceleração, né? Isso aqui, ó, é a aceleração tangente, né? Acabei de falar agora há pouco. Aqui, ó, a aceleração tangente, né, é igual a aceleração angular vezes o raio na direção de VI. Tá aqui, ó. Então, ok? E nós vamos ter também uma força perpendicular a essa, né, que influencia na rotação, que vai ser massa vezes quem? A aceleração centrípeta. Então, massa vezes a aceleração centrípeta é a força centrípeta. Professor, por quê que tem um sinal de menos aqui? Porque a aceleração centrípeta, gente, ela aponta para dentro, né? Ela não aponta aqui para fora. Ela aponta lá para o eixo de rotação. A gente já viu lá no comecinho dos nossos conteúdos. Então, lembrando que a aceleração radial, que eu chamo de centrípeta, é v ao quadrado sobre r, né? Como v igual a ômega r, né? A gente substitui aqui, fica o quê? Ômega ao quadrado r na direção de quê? De r, ó. Né? Então, nós temos uma força centrípeta na direção de r, tá? E uma força aqui na direção de v, paralelo a v, ok? Continuando aqui, a gente pode observar, então, né, as componentes dessa força, desse vetor força, né? Então, essa força paralela, ela é o quê? A massa vezes a aceleração tangencial, ó. Ela provoca a aceleração angular, né? Já essa outra força aqui, né, perpendicular à rotação, né, que está fazendo a perpendicular à rotação, ela vai ser negativa porque a força centrípeta ela aponta para o centro do eixo de rotação, né? E ela o quê? Aqui no nosso exemplo é a massa vezes a aceleração normal. A aceleração normal seria a aceleração
radial, tá, gente? Não altera a velocidade angular. É uma força centrípeta. Então, a força que nos interessa é sempre a que altera, porque a gente está estudando aqui quem? A gente está estudando apenas o torque. Ok? Mais uma vez eu rabisquei tudo. Vamos ver o que vem agora. Né? Bom, aqui então a gente tem torque. É força vezes o braço de alavanca. Então isso aqui se eles já forem perpendiculares, né? Se não forem, a gente então tem que fazer R vezes F, né? Vezes o seno, para a gente achar, né, as componentes perpendiculares. E aí a gente vai ficar então, F seno é quem? Força tangente, ó, né? Vezes quem? O braço de alavanca. Como não é um vetorial aqui, já estamos falando em módulos, não é isso? Então, tanto faz R vezes F como F vezes R. A gente já tirou aqui, né, o seno, tá? Então, esse é o módulo do torque, tá? O que a gente estudou agora há pouco era o seguinte, ó, aquela força que é responsável pela variação do movimento de rotação, né? Era o que? A massa vezes a aceleração tangencial. Aceleração tangencial a gente pode falar de aceleração angular vezes o raio. Se a gente multiplicar tudo isso aqui vezes R, que era o quê? Ó, observe aqui atrás que R é esse braço de alavanca aqui, ó. Né? Ó. Né? Então, a gente obtém o quê? O torque. Né? Então, o que a gente tem? Ó? F tangente R1, né? F tangente vezes o torque, tá? É igual a quem? Massa, então, ó, F tangente vezes R é o torque, né? Tá aqui, ó. É igual a massa R1 ao quadrado vezes o quê? A aceleração angular. Professor, de onde achou esse R ao quadrado? É porque eu multipliquei aqui, ó. Né, ó. Então aqui, ó, F vezes R é torque. É isso? A gente já está considerando um F tangente aqui, tá, gente? F tangente, tá, gente? Fica legal, né? E quando eu multiplico, então se eu multipliquei aqui, eu vou ter que multiplicar aqui e multiplicar aqui. Então, só uma questão de observar, né? Então, a gente tem o quê, ó? MI vezes A tangente, quem que é? Força tangente vezes o raio. Então, que é igual ao torque, que também é igual a massa vezes R ao quadrado vezes alfa. Então, vai depender do que você está calculando, você pode usar um ou outro. Mas aqui a gente só quer mostrar que o torque está relacionado àquela força tangente, né? Não a força total que é aplicada. Tá? Bom, o interessante aqui é isso, ó, né? Isso que é a parte legal. Né? Vamos apagar tudo aqui. A parte legal é que a gente vai também, né, assim como a gente fez as equações lá do movimento circular uniforme, a gente também achou lá ômega ao quadrado igual a ômega zero ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração angular, vezes delta teta. Então a gente passou tudo que a gente sabia de cinemática linear para angular. Aqui nós temos também que as leis de Newton, né, as leis da dinâmica também funcionam, né? Só que nós temos algumas particularidades. Então, por exemplo, ó, lembra que, se vocês lembrarem, M vezes R ao quadrado nada mais é que o momento de inércia do corpo. Não é isso? E o momento de inércia do corpo, eu não falei lá atrás, quando a gente calculou, por exemplo, a energia cinética, ele fazia o papel da massa. Então, no momento circular, momento de inércia, está relacionado também à distribuição de massa. A gente já fez uma atividade semana passada. Ele tem o papel ele faz esse papel da massa no movimento circular, né? Então, força não é igual a massa vezes aceleração, tá aqui, ó. Isso aqui é para o movimento linear. E para o movimento rotacional, o seu análogo é quem? O torque. E a massa? O momento de inércia, né? E a aceleração? A aceleração angular. Sacaram? Então, torque também, torque é igual a massa vezes aceleração. Ou força rotacional é igual a massa de rotação vezes aceleração angular. Sacaram? Então a gente tem aqui, isso aqui é a chamada segunda lei de Newton para a rotação, né? Olha só aqui, a soma dos torques, então imagina que a gente tem M massas, igual a gente tinha lá atrás, a gente tinha M1, M2, M3 e M4 para achar o momento de inércia.
Agora, a gente pode ter o quê? A soma dos torques relacionado ao M1, ao raio 1, ao M2, o raio 2, e etc. Se a gente tiver várias massas, né? Então, olha só que interessante. A soma dos torques, né? Ele vai estar no eixo Z, sempre perpendicular, né? Ele vai ser aqui a soma das massas vezes R ao quadrado, vezes a aceleração, né? E o que é essa soma das massas? É quem? Momento de inércia. Então, o torque total que age sobre o corpo é igual ao momento de inércia do corpo vezes a aceleração angular, né? Forma análoga à segunda lei de Newton para a rotação de um corpo rígido. Esse aqui é igual ao F igual a M vezes A. Tá ok? Então, é o análogo. Então, quando a gente falar de segunda lei de Newton, a gente está falando por linear, força igual a massa vezes aceleração, e por rotacional, torque é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Né? Então, olha só, a gente está fazendo uma segunda teoria paralela apenas para um movimento rotacional. Né? Bom, resumindo aqui então o que a gente viu, né? Como vimos anteriormente, as variáveis angulares de um corpo rígido girando em torno de um eixo Z têm sempre correspondentes lineares. Ó. Então o torque ele tem um comportamento, né? A gente pode associar a força, a aceleração angular com a aceleração linear e o momento de inércia com a massa, né? No movimento linear. Vamos definir mais uma grandeza angular que nos será extremamente útil, o momento angular. Né? Então, depois, no nosso próximo encontro, a gente vai definir quem? O momento angular de um corpo, tá, gente? O momento angular, ele está muito relacionado, nós temos o momento linear. O que é o momento linear? Quantidade de movimento, que era M vezes V. Né? Que se um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento na mesma direção e no mesmo sentido. Né? Para alterar isso, a gente tem que colocar uma força. O momento linear também vai ter o seu um paralelo a isso. Né? Se ele estiver em rotação e o torque estiver apontando por uma direção, o momento linear tende a manter a direção e o sentido do torque, tá? Ou do movimento de rotação. Ok? Bom, lembrando que o torque, então, ele é R produto vetorial F, né? Ok? Então, a gente tem que achar os componentes perpendiculares entre R e F. E para isso a gente usa um seno. Beleza? Bom, vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos ter um exemplo aqui, no exemplo 10.2. Desenrolando um cabo. Isso aqui, gente, o legal é que aqui ele vai usar... a gente estudou esses mesmos exemplos lá no movimento circular uniforme. Então lá a gente tentava achar, geralmente, a velocidade de um corpo, né? Ou a distância que ele andou, delta θ. Né? Agora, como a gente está falando de dinâmica de rotação, a gente está preocupado com a causa da rotação. Então, geralmente, aqui a gente vai estudar o que? A aceleração. Então, muitas vezes, quando você quer a aceleração de um corpo em rotação, a gente vai usar, ou de um corpo, né, também no movimento linear, você usa ou força igual a massa vezes aceleração, ou torque igual a momento de inércia vezes a aceleração angular. Então, depende da pergunta, você vai, né, abordar o exercício com uma certa teoria. Tá? Então, aqui é o mesmo exercício, né, onde o cara puxa, né, com uma força de 9 newtons por uma distância de... Eu não lembro, ele dava aqui uma distância de 2 metros do outro exercício, não é isso? Né? Que estava enrolado aqui em um cilindro rígido de 50 kg, ó. Então a massa do cilindro é de 50 kg, onde tem um diâmetro de 0,12, né, ou 12 centímetros, ou raio de 6 centímetros. Ok? Então o cabo é enrolado diversas vezes em torno de um cilindro sólido uniforme que pode girar em torno do seu eixo. O cilindro possui, igual a gente falou, um diâmetro de 12 centímetros, massa de 50. O cabo é puxado com uma força igual a 9 newtons. Supondo que o cabo seja desenrolado sem dilatar e sem deslizar, qual é a aceleração? Lá no nosso exercício, lá acho que ele dava, né, que o cabo era puxado por 2 metros.
E aí você precisaria dessa distância, né? Para poder calcular a velocidade final que ele obtém. Ou até a energia, né? Bom, agora a gente nem precisa dessa distância, né? Desse tamanho de cabo. Bom, vamos olhar aqui um pouco, né? Então, olha só. Essa força, ela exerce um torque, porque ela está agindo na periferia do cilindro, ó. Né? Então, o raio aqui de ação é de 0,06. Observe que, como ele está na periferia e olha só o ângulo, ele já faz 90 graus aqui, né, com o raio de ação. Então a gente nem vai precisar muito, né? O seno de 90 é 1. Né? Outra coisa que é interessante que ele deixa nesse exercício aqui, ó, é isso aqui, ó. Né? Então, como ele gira anti-horário, né? Ok? É como se, vamos ver aqui, torque no sentido anti-horário, são positivos. Então, para nós aqui, como se estivesse saindo, né? Torque positivo, como se estivesse saindo do plano aqui da página, né? Do slide aqui que a gente está vendo, tá? Da tela do computador. Plano da página. Ok? Vamos continuar então. Ora, então, dinâmica de rotação, né? O análogo rotacional da segunda lei de Newton diz que o torque resultante que atua sobre o corpo é igual ao produto do momento de inércia do corpo vezes a sua aceleração. Segunda lei de Newton, ó. Né? A soma dos torques. Professor, mas por que esse tal de soma dos torques? A gente vai ter que, se tiver várias forças atuando. Né? Aqui nós temos apenas uma força, então a gente não precisa de mais que isso para calcular o torque, apenas uma força, senão a gente teria que fazer mais, né? Mais forças aqui, mais torques. Tá? Então, olha só, o que nós temos? Então, que a aceleração angular é o torque dividido por quem? Pelo momento de inércia. Simplesmente isolamos esse I aqui. Né? Bom, força vezes o raio, como já está fazendo um ângulo de 90 graus, isso aqui é o torque. Ó. E o momento de inércia? A gente vai lá naquela tabelinha que a gente viu no capítulo passado, eu até coloquei ela depois aqui, de novo, em outro exercício, e a gente acha o momento de inércia de um cilindro sólido, que é mr ao quadrado dividido por 2. Tá? Resolvendo esse cara aqui, passa esse 2 para cima, né? Fica R corta com R, a gente vê 2F dividido por mr. Aí se substitui os valores, ó. Então nós temos que nossa aceleração angular é de 6 rads por segundo ao quadrado. Né? Simples, né, gente? Então, não tem segredo algum aí.